Então, boa tarde. Que bom, né? Ver tantas mulheres reunidas e com objetivos em comuns. Isso é importante e a gente fica bem feliz quando a gente encontra grupos assim. A gente sabe o quanto a gente tem tantas lutas em comum e resistências, e quando a gente se junta, a gente fica bem mais fortalecidas, né? Não se sente só. Então, eu sou Vanderleia, como a professora disse, eu estou na presidência da Confasp, eu sou técnica agrícola, então trabalhei por muito tempo em campo, no assessoramento técnico aos agricultores e agricultoras, a gente trabalha com agricultura familiar. Mas eu vou passar para a Meire se apresentar logo, depois a gente vai conversando, né, tratando um pouco dessas experiências de vocês, da gente, e a gente poder construir junto. Boa tarde. Eu sou Meire, eu também sou técnica agrícola. Atualmente eu sou técnica de campo do projeto Até Biomas, aqui no município de Jacobina. Mas já tem um tempinho que eu venho trabalhando com agricultura familiar. Trabalhei por 5 anos com grupos produtivos de mulheres lá no município de Umburanas também. E acho que esse dia vai ser bem produtivo, né? Para a gente estar trocando essas experiências. Vocês conhecer um pouco do que a gente viu e a gente também entender um pouco, né, dos anseios de vocês. É isso. Então, a gente somos uma cooperativa que fica aqui em Jacobina, nossa sede, a Cofasp. A Cofasp é uma cooperativa que presta serviços de assessoramento técnico para agricultores e agricultoras, para a agricultura familiar. Então, acredito que todas vocês aqui, né, são agricultoras. A gente tem atuação aqui no Piemonte da Diamantina, que é o nosso principal foco de atuação de território aqui, mas a gente também atua em outros territórios. Recentemente a gente finalizou um projeto que era lá no Recôncavo, Baixo Sul e Litoral Sul, então a gente tem atuação em outros territórios, mas nosso principal foco é aqui. Atualmente a gente está trabalhando em todos os municípios do território, com até biomas, pró-semiárido, e logo em seguida está vindo aí também um outro projeto, né, que é um projeto também de assessoramento técnico para agricultores, que é uma chamada do Bahia Sem Fome. Então a gente vai conseguir chegar a mais famílias, fazer esse acompanhamento. E o nosso trabalho no dia a dia é a gente chegar nas comunidades, identificar quais são os problemas, identificar quais são as potencialidades, e a partir disso, a partir de conhecer de fato a realidade das famílias, das comunidades, é que a gente pode desenvolver o nosso trabalho, que é fortalecer, né, aquilo que os grupos, aquilo que as mulheres, aquilo que os jovens, que os homens também querem ou já desenvolvem, mas que precisa ali, às vezes, de um incentivo, uma orientação. Então, nosso trabalho é esse. Aí a gente tem a parte produtiva, né, que a gente tem que se olhar para a produção, que é identificar o que as famílias produzem ali, seja hortaliça, seja criação de animais, e a gente tem esse olhar sobre o agroecossistema, sobre o todo, visando a geração de renda, visando a transição agroecológica, que a gente entende, né, a importância de produzir agroecológico, um alimento limpo, livre de agrotóxico, que vai gerar saúde para a família, e visando que seja produzido um alimento que garanta a soberania alimentar das famílias, e que dependa cada vez menos do mercado, né, e que consiga produzir seu próprio alimento de forma sustentável. E a gente também tem um olhar para a parte social, a parte de organização comunitária, a parte de pensar o coletivo da comunidade, né? Como eu falei de início, sozinhos a gente pode construir, mas juntos a gente constrói bem mais e ficamos bem mais fortalecidos. E é a partir daí que surgem também a vontade, o interesse das comunidades em se organizarem em grupos coletivos, em formar associações, ou algumas comunidades já têm, mas às vezes precisa de um apoio, precisa de oficinas, para entender de fato o que é associativismo, porque às vezes tem associação, mas não passou por esse processo formativo, entender a importância, né, e a força que uma associação tem para a comunidade, a força dessa representação, né. Então, a gente também tem esse olhar para o social e principalmente para as mulheres. A gente sempre teve esse olhar de envolver as mulheres em todos os processos, né? Desde a parte ali da produção,
a parte social também, porque muitas das vezes as mulheres produzem, mas desenvolvem muitas atividades reprodutivas também, que as atividades reprodutivas são aquelas de lavar prato, que a gente lava uma vez, daqui a pouco está sujo novamente, a gente arruma a casa, logo depois também a gente precisa fazer outras atividades domésticas, cuidar do filho, então são atividades reprodutivas que a gente chama, mas que a partir delas também não é visto esse trabalho, muitas das vezes. E o nosso trabalho é fazer com que esse trabalho seja visto e valorizado. E não só esse, mas aquele que as mulheres fazem na roça, fazem no quintal, mas que muitas das vezes são invisibilizados. E a gente tem até uma ferramenta que a gente trabalha muito hoje nas comunidades em alguns projetos, que são as cadernetas agroecológicas, que é uma ferramenta que nos ajuda, que ajuda a família a entender que ela também gera renda, né? Que ela produz ali os ovos e que é consumido pela família, então a família deixa de comprar, que é a renda não monetária. Então, está gerando renda também, porque está deixando de comprar. E aí, muitas das vezes, esse trabalho não é visto. Então, nosso trabalho também é de fazer que esse trabalho seja visto, seja reconhecido e valorizado. Mas que a mulher veja isso. E a forma que a gente usa em alguns projetos para entender isso é essa caderneta agroecológica. Mostra aí mesmo. Essa caderneta agroecológica, ela possibilita que a agricultora ela faça as anotações, né? De tudo que ela produziu ali no mês. O que consumiu, aí bota aqui o quantitativo, né? Todas as vezes tirou ali um molho de coentro. Aí coloca, né? A quantidade, o que consumiu, né? Coloca qual é o produto e o valor se fosse comprar. Porque foi o que ela produziu, mas e se fosse comprar, quanto seria? Aí a gente tem aqui o que deu. Muitas das vezes existe muito nas comunidades a troca, né, do alimento. Eu tenho coentro, tu tem alface, vamos trocar. Acontece ainda muito. Isso em muitos momentos, em muitas comunidades se perderam, mas em outras ainda é bem viva. Então, o que deu, o que fez doação. O que trocou, que houve de troca, né, que foi o que deu. Não recebeu em troca, mas que deu, fez doação mesmo. E o outro foi o que trocou com outras pessoas. E aqui a venda. Né? Às vezes as famílias vendem na comunidade o excedente, vendem numa feira convencional. Então também é importante anotar. Isso, no final das contas, é feito um somatório, né? Para ver quanto que isso gerou no final do mês, um ano. Isso já tem pesquisas que mostram, né, o resultado desse trabalho que foi feito. E é um trabalho bem positivo que a gente pode ver as agricultoras com autoestima melhor, né? Porque a partir daí consegue visualizar de forma mais concreta o trabalho que é feito por elas. Assim, só para complementar que por muito tempo a assistência técnica ela foi muito voltada à questão do homem, né? Como que se fosse o chefe da família, né? Então, se chegava nas propriedades e naquele momento quem tinha vez na casa, na roça, no quintal, muitas vezes era o homem, né? E aí, às vezes, as mulheres, elas eram invisibilizadas nesse processo, né? A própria assistência técnica, às vezes, procurava o homem naquele momento, né? E aí a gente vem com assistência técnica hoje, ela mais inclusiva, com esse olhar para a questão de gênero, né? E aí, quando a gente chegava nas propriedades para fazer essa visita, a mulher às vezes se colocava assim, não, eu não tenho uma renda não, talvez porque uma cabra, um bezerro, alguma coisa que foi de valor, um saco de farinha que foi vendido e o dinheiro foi ficado com o homem, ela colocava assim, não, eu não tenho uma renda, né? E aí quando a gente chega com essa caderneta, que a gente reúne apenas mulheres sem os homens naquele espaço, essa facilidade desse diálogo, de se soltar, de uma interação, isso vem muito forte, né? E aí, quando a gente vai fazer as visitas e acompanhar o dia a dia, a gente vê que muitas vezes a renda da mulher ela era superior à renda do homem. Porque muitas coisas que as mulheres estavam diretamente ligadas na produção, elas não contabilizavam, sabe? Como um homem vendia um saco de farinha, ele vendia uma cabra, ele vendia alguma coisa assim de um valor alto de uma vez, ele conseguia precificar e quantificar de qual era essa renda. Só que a mulher, ela estava diariamente ali no pé de acerola,
e ela colhia e fazia um suco durante a semana inteira, uma goiaba, um ovo que estava servindo no café, no almoço. Então, uma salada que ela pegava, um tomate na horta, um coentro, uma alface, uma tapioca que ela pegava na casa de farinha. E quando ela falava que não tinha uma renda, que a gente ia somar isso no mês, era uma renda muito significativa, muito superior, né? Às vezes ela vendia o excedente, o que ela não consumia, de uma fruta, de uma banana, de outras coisas, e gerava uma renda, né, monetária, mas muitas vezes essa renda monetária que ela não quantificava, mas que ela deixava de comprar na cidade, era muito significativa, porque tinha meses que ela poderia ter que tirar R$ 500 para essas coisas que ela estava produzindo ali, ao redor da casa, no quintal, com esse cuidado, né? E aí, as mulheres mesmo se deram conta disso, né? Ela falou, oxe, eu produzo, eu gero renda assim para minha casa, né? E aí, além dessa parte produtiva, essa caderneta ela veio com um pouco dessa metodologia que Vanderleia traz, né? Então, a gente não trabalhou só com a produção dessas mulheres. Para além dessa parte produtiva, a gente trouxe esse lado social, né? De se reunir com essas mulheres e trabalhar a autoestima. Como é que tá, né? A nossa autoestima também. Porque para a gente desenvolver uma parte produtiva boa, a gente precisa também estar bem consigo mesma, né? E como é que a gente tá? Como é que a gente se vê? A gente está feliz com quem a gente é, com o que a gente está fazendo? Então, assim, trabalhar de fato a autoestima, o que é de bom que eu faço para mim, né? Eu só trabalho e o meu momento, né? Como é que está a minha autoestima? Então, a gente trabalhou bastante essa questão da autoestima feminina, essa questão da autonomia financeira, né? Que te permite alcançar novas conquistas. Uma outra coisa que, embora não era muito falada, principalmente em campo, mas que a gente levou com a caderneta, é a questão da divisão do trabalho, né? Que a gente vê muito a mulher sobrecarregada de fato, que além da parte produtiva, ela faz todo esse trabalho reprodutivo e do cuidado que não é visto e que não é pago, né? Mas que se a gente tivesse que pagar alguém para olhar o filho, para o esposo trabalhar, seria um valor muito alto, né? E a gente não contabiliza isso que nós mulheres fazemos diariamente, né? E a gente não recebe por isso e nem é visto e nem valorizado. E aí a gente trouxe bastante isso para a pauta, né? Dessa divisão, dessa sobrecarga, que a divisão do trabalho ela não é justa, né? Essa blusa é até da caderneta. E aí, junto a isso, a gente trabalhou com a questão da violência também, né? Que se acentuou muito, principalmente na pandemia, onde foi um tempo que as pessoas ficaram mais em casa. E que, às vezes, a gente vê as violências acontecendo e que são silenciadas, ou as pessoas sentem até vergonha de dizer que sofrem violência, né? Elas se sentem envergonhadas e não encorajadas a dizer. Então, esse trabalho produtivo, ele não vem só na produção, mas ele vem com todo esse olhar social para o ser mulher, com todos os desafios que nós, mulheres, vivenciando, e principalmente as mulheres em campo, né? Que quanto maior é a vulnerabilidade, quanto mais afastada a gente está, mais essas violências elas vão se acentuando, né? E aí é possível que com todos esses eixos juntos a esse desenvolvimento mais significativo, né? Dessas mulheres. E aí, à medida que iam acontecendo essas atividades, a gente via mulheres que eram tímidas, mulheres que muitas vezes nunca tinham saído de casa um dia, que nunca tinham deixado de colocar o prato de comida para o marido ali no horário de almoço e que, ao decorrer, ela ia desconstruindo aquilo e fazendo com que ele também desconstruísse, né? Para permitir essa saída, de estar ocupando outros espaços, né? E aí, assim, ao final é lindo da gente fazer um seminário de 2 dias e ter essas mulheres participando, né? Sem nunca terem saído. E que a partir da caderneta elas começaram a produzir outras coisas, a ver que tinha outras possibilidades que poderiam também gerar renda, né? O artesanato que ela fazia ali para passar o tempo e que depois ela falava, olha, mas a esteira, a vassoura, o cesto que eu faço. Então, coisas que ela poderia também estar juntando, associando a outras coisas que ela produzia e, de fato, ter uma renda. E a importância do grupo é exatamente essa, porque você começa a perceber que, às vezes, o problema não é só seu, não acontece só na sua casa, né? Você começa a dividir nesse espaço muitas coisas que acontecem com você, que acontecem com as outras. Então, as mulheres começam a se sentir mais fortalecidas e mais à vontade para trazer
aquilo que acontece consigo e buscar forças, né? Então, são muitos momentos que a gente vivencia assim, no nosso trabalho, das mulheres tomarem, se encorajarem para entender que aquilo é uma violência também contra elas, de tomar iniciativas e a gente levar parceiros também que podem contribuir com esse debate, como o CRANS, o CRASE, que são apoios também, são referência dentro do município para essas mulheres. E é a partir dessa discussão, desses grupos, é que surgem os grupos coletivos também, os grupos produtivos, né? De mulheres que identificaram potencialidades dentro da comunidade, como a própria mandioca, né? Que é algo bem forte na nossa região. E surgiram diversos grupos no território, grupos de produção de derivados da mandioca. Do bolo, pão, biscoito, avoador. A pizza, a coxinha. De aipim. Tá. Isso. E aí esses grupos, eles foram tomando forma. Essas mulheres foram se organizando, começaram ali a produzir aos poucos, né? O projeto deu esse suporte inicial de fazer a aquisição dos materiais para fazer, né, a produção. E aqueles grupos que de fato foram, né, a gente vendo que era isso que queriam mesmo. Então foi feito investimentos também com as próprias cozinhas comunitárias. Alguns já têm a estrutura, né, adequada para produzir esses alimentos. E de participarem também de outros espaços, assumirem outros espaços, como as feiras agroecológicas, o PA, o PENA. Então, a gente tem um grupo, por exemplo, lá de Uburana, né, Mary, que já comercializa bastante. E esses grupos produtivos teve como resultado também a formação de uma cooperativa, que é a forma que ele se organiza hoje juridicamente. Então, todos esses grupos estão ligados, todos esses grupos do território Piemonte estão ligados à Comafis, que é uma cooperativa de produção aqui do território. E juridicamente hoje eles comercializam aí para diversos espaços que eles quiserem, né? Acho que assim, uma coisa interessante também é que a assistência técnica ela não vai chegar e dizer, esse grupo aqui é um grupo produtivo e deveria ser de tal coisa. Não. A gente vai fazer um diagnóstico e identifica, né? Por exemplo, como eu trabalhei em Umburanas, lá era muito forte a produção da mandioca, de fato. Entretanto, era muito aquela coisa de fazer a farinha, tirar a tapioca, pronto. E vendia aquilo. Mas não tinha uma agregação de valor, né? Então, o esposo, ele vendia a farinha, aquele dinheiro era mais centralizado. A mulher, embora ela trabalhasse na casa de farinha a semana toda, mas ela não tinha uma renda significativa. Às vezes tinha de uma diária da raspa, né? E aí elas viram que poderia ir muito além. Então isso se adequa à realidade de cada região, a depender da potencialidade, né? Umburanas foi a questão da mandioca. Orolândia, o pessoal já tem um acesso mais à fruta, então lá eles já trabalham um pouco com a questão da banana chips também, né? Outras regiões que têm mais a produção de fruta mais forte já conseguem trabalhar com a polpa, com a geleia, né? Então é entender mesmo a potencialidade de cada lugar e de fato perguntar às pessoas, perguntar a essas mulheres, né, o que é que elas querem para que elas sejam protagonistas de fato da sua história. Eu estava pensando aqui em Jô. Jô, tu produz ovo, não é isso? Quer dizer, tu tem ovo em casa e aí tu usa e vende. Tu não compra ovo hoje? Não, né? Não compra e ainda vende. Vende quanto é a dúzia de ovo? 15. Entendeu a lógica da caderneta? É que eu vi esses dias, eu conheci dias desses a caderneta agroecológica e eu estava assim meio que se entender, achando que era só uma caderneta assim para registrar o que é que a gente produziu, o que é que a gente vendeu. E agora eu estou entendendo a ferramenta para a gente entender que aquilo que a gente produz e come dentro de casa não deixa de ser uma renda porque a gente não gastou. Isso. Só o fato de não ter gastado, você não gasta R$60 por mês para comprar ovo. Então, além de você não gastar para comer o ovo, você ainda ganha para vender aquilo que você não conseguiu consumir todo. Então, você ganha duas vezes. Ganha não gastando e ganha vendendo. Né? Então, essa eu não tinha noção não, da caderneta. E ainda as trocas, que ainda tem isso, né? Que a gente às vezes perde a oportunidade, né, grande, assim, de fazer as trocas daquilo que a gente tem. Uma tem a banana no quintal, a outra tem a laranja, a outra tem a melancia, a outra tem o coentro
E aí vai fazendo essa troca, e isso entra também na contabilidade da caderneta, né? No final, então, a gente analisa e vê assim, não, eu não sou um zero à esquerda. Eu posso não estar na rua lá trabalhando, mas eu estou produzindo, não é? Estou produzindo e gerando renda para a família. Por isso, quando eu falo que as mulheres é que fazem a coisa girar. Entende que quando a gente está cuidando da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos parentes, a gente também está gerando renda? Porque se não fosse a gente plantando lá no quintal, né, tirando o leite do gado e tal, ninguém estava comendo, ninguém estava se alimentando. Não. Só que no mundo que a gente tem hoje, né, muito masculino, comandado pelos homens, esse trabalho não volta pra gente. E a gente fica achando que no fundo, não faz nada, não contribui, né? Sim. Mas assim, a caderneta, as mulheres acessam necessariamente através de um coletivo, ou tipo, é um instrumento que já está à disposição, sei lá, na internet, se eu quiser buscar, ou tem que ser através de alguma associação específica? Eu creio que já esteja disponível para acesso. Porque não fomos nós que criamos. A gente utiliza como ferramenta, né, que foi apresentada para a gente também, e a gente entender essa importância, né? E tem uma outra coisa que é muito importante também, que é a gente não pensar que só a caderneta em si ela vai ter um resultado positivo. Se não tiver todo esse processo de formação dessas agricultoras, ela pode ser qualquer pedaço, considerada como qualquer pedaço de papel. É preciso que se trabalhe essa questão da autoestima, da valorização, para que entenda essa caderneta como uma ferramenta de fato, assim, como Pedagógica. uma ferramenta pedagógica de fato, não até para que ela comece a dar valor de fato às anotações que elas precisam fazer diariamente. Senão vai deixando, muitas deixam de anotar, se não fazer esse processo, se não tiver um acompanhamento. Tanto, além das formações, nesse processo inicial e durante também, a gente sempre faz uma visita ali mensal para ver, e aí, tá anotando, lembrou de anotar esse mês, não esquece e tal, para ir reforçando isso. Até que, com o tempo, elas já vão compreender essa importância e vão ter essa autonomia, né? Mas a caderneta por si só entregar, a gente tem entendido que esse processo não surte o efeito necessário que a gente espera, né? Dela. Por isso que é importante ela também circular num grupo, né? Sim. Ela ser um instrumento, mas dentro de um grupo. Sim. Né? Para que, de fato, essas outras questões também possam ser, de fato, trabalhadas, né? Vocês, assim, qual a maior desejo, o que vocês perceberam até hoje com as mulheres que vocês trabalharam, qual o maior desejo dessas mulheres e, geralmente, qual a maior dificuldade que elas têm? Porque são tão diversas. São muitas. Mas o que eu tenho percebido muito assim é essa questão da liberdade, da autoestima. Parece que é algo já acessível para todas, mas ainda não é. Tem uma comunidade que eu atendia a mais recente, até o ano passado, que até para a realização das atividades coletivas fora da comunidade, era uma dificuldade para as mulheres saírem, porque os maridos não permitiam que elas fossem, que elas dormissem. Aqui também acontece? Eu acho que em todo mundo acontece muito isso. Uhum. O cara quer sair de câmera, meu marido não deixa eu dormir fora à noite, que a vida Uhum. da raiva na terra. Não posso sair, meu marido não deixa, eu já vi muito fácil. Uhum. Não posso não, meu marido não deixa não. Eu ficar meio dia pra fazer a vida meio desse, ele não come. Eu não deixo. E aí são muitos fatores, né, que levam a isso. E que a mulher às vezes não consegue sair, por isso, às vezes a dependência financeira. Então, a importância, né, das mulheres conseguirem ter uma renda e conseguirem estar, seja no grupo produtivo, ou seja, desenvolvendo suas próprias atividades, o artesanato, ou aquilo que ela gostar. A importância das mulheres ter essa autonomia financeira, porque a partir disso a gente percebe que elas conseguem, de alguma forma, né, já não ter essa dependência financeira, que muitas das vezes tem um filho, não consegue se sair, é uma das coisas que segura. E tem a questão também da autoestima, a questão psicológica, né, que a gente percebe. E aí a gente trabalha muito essa questão da autoestima, né, nas atividades que a gente realiza. A gente pergunta sempre qual tema que elas gostariam que a gente trabalhasse.
Então, eu vejo que essa questão da autonomia ainda é algo muito forte, que precisa ainda muito, que é um desejo das mulheres terem essa liberdade, poderem fazer suas escolhas. Às vezes, a questão financeira fica muito centralizada no homem e ela não tem o poder de decisão sobre a renda, o que fazer com aquele dinheiro. Então, eu percebo muito isso. E tu, Meire? Mas vocês entendem por que o Bolsa Família ele foi destinado às mulheres? Sim. Imagina se o Bolsa Família fosse parar no bolso dos rapazes. Eu conheço uma pessoa que, quando ela recebeu o Banco Imobiliário, foi do marido. Até aumentou e ela não sabia, cara. Quando veio saber... Bom, tem isso que tá no nome da mulher, mas às vezes o marido vai lá e passa a mão. Mas o fato de botar no nome da mulher é porque quando a mulher recebe, eu não vou dizer que não tenha mulheres que não possam, né, desviar o assunto. Mas geralmente a mulher faz o que, gente? Compra comida, compra fralda, compra leite, nem lembra dela, né? Se sobrar no fim do mês a gente compra um chinelo. No mais, é menino, né? Sim. Então, eu falo isso porque muita gente achava errado. Por que que o Bolsa Família, né, só tem que vir no nome da mulher? Porque a gente sabe que a realidade é essa. A mulher guarda o dinheiro, a mulher sabe como usar o dinheiro justamente para o seu bem e para o bem da sua família. Naquele caso, Gabi, que eu contei no início das nossas reuniões, que a mulher pediu um absolvente marido, você lembra? O Bolsa Família é o nome dele. É o nome dele, quando vai fazer compra do mês, ele não permite que compre, como é que se diz? Creme, shampoo, essas coisas, nada. O objetivo é comida igual porco. Como diz aquele, que porco come sem parar. O objetivo dele é esse. Aí ela não compra shampoo, não compra absorvente, não compra nada disso. Aí ela trabalhava numa associação. Ali no povoado depois de Itapiranga. E ela saiu, porque ela teve uns problemas muito de saúde, e ela saiu e colocou a filha que está trabalhando. Mas não estão conseguindo, estão vivendo uma situação muito ruim financeira. A dona Liane até ajudou, lembra, Vera? A dona Liane até ajudou com material escolar, outras coisas, e o marido recebe o dinheiro, mas o objetivo é só arroz, feijão e carne. Aí ela até falou comigo, Mina, se eu pudesse participar. Aí eu falei assim, uma criatura, porque ela tem muita, ela sabe de tudo de associação. Ela sabe, ela é uma pessoa retada. Aí ela falou assim, se eu pudesse participar. Porque, como eu já falei, o pessoal da fazenda, os homens, se fosse aqui um negócio desse, se fosse em Vaz do Poço, o que tinha de fila de mulher para entrar? E eu vejo aqui pouca gente. Tem muitas mulheres, realmente, mas tem pouca. Aí tem tanta gente, quando eu conto a história lá em Vaz do Poço, que eu vou para lá, que fala assim, associação, a gente ganhou bolsa. Meu Deus, Deus, não tem como colocar a gente. Eu falei, mas como é que vocês vão sair de Vaz do Poço para ir para a associação? Não tem cabimento. Aí ela mora num povoado, aí perguntou se eu podia participar. Aí eu falei assim, não, que não tem como, porque não faz parte daqui da região. E ela trabalha com licuri, ela faz cocada, ela faz tudo com licuri. Mas ela pode ir no dia que a gente fizer o fogo do samba, ela precisa vir dançar, porque é uma oficina de coco em Babaçu com samba. É o João que vai fazer uma parte da oficina com samba.